Olá, pessoal do sétimo, bom dia, tudo bem? Esse vídeo que eu vou fazer com vocês hoje, que eu vou enviar para vocês, é o vídeo já da nossa revisão. Vocês estão vendo aí. Então, nós vamos entrar na nossa semana de avaliações, semana de prova. Então, eu já estou pensando nisso e já preparando então uma revisão daquilo que a gente viu nas últimas aulas, né, que estão dentro dos capítulos que eu marquei, que vocês já receberam a informação da expedição 3, capítulos 9 e 10. Então, nós vamos ver aí a questão da indústria no Brasil, a concentração industrial e também as características dessa sociedade, né, de consumo. Então, a indústria produz muito, a sociedade consome muito. E há o consumo, né, consciente e há o consumismo. Então, essas três características básicas que eu quero ver com vocês hoje. A indústria, dividida então primeiro no processo de concentração e desconcentração, a seguir a sociedade de consumo e o consumismo, as consequências disso. Então vamos lá. Eu preparei então, para vocês começarem a perceber, eu busquei os vídeos que a gente viu em aulas anteriores para a gente pensar o seguinte: o Brasil é uma nação industrializada, porém a nossa industrialização ela é vista com certas ressalvas, né, pelos países desenvolvidos. Por quê? Nós somos considerados um país de industrialização tardia ou retardatária. O que isso vem a ser? Industrialização tardia é aquela que começou muito tarde, porque a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra no século XIX e veio para nós aqui no Brasil intensamente depois da década de 30 do século XX e mais intensamente na década de 60, quando a gente começa os regimes militares, o período da ditadura no Brasil. Então, assim, muito tempo depois, muitos países acompanharam essa revolução inicial lá do século XIX, entraram no século XX com um processo intenso de industrialização. O Brasil, por sua vez, muito tempo depois. Então, por isso que ela é chamada de industrialização tardia ou retardatária. Retardatária é aquela que começa muito depois. Já viram as corridas de Fórmula 1? Né? O carro está lá na frente, ele está tão rápido na frente, que ele consegue dar uma volta na pista, passar os carros que estão atrás dele, então ele dá uma volta de vantagem. Aí a gente costuma falar que esses carros estão o quê? Retardatários, que está muito atrás daquele que está em primeiro lugar. Então, o Brasil ele está nesse processo, então, de um país de indústria tardia ou retardatária, porque está muito atrás, começou muito depois. E isso a gente observa até no nosso parque industrial, que é chamado esse conjunto de indústrias que tem no Brasil, chamado de então parque industrial. O parque industrial brasileiro, ele concentra então na sua maioria na região sudeste. Região sudeste, estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente. Então, o Parque Industrial Brasileiro está aí, nesse trio: São Paulo, Minas e Rio. Então, essa concentração favoreceu, né, intensamente a indústria de transformação, que é uma indústria tradicional, que a gente vai ver isso também. O que é uma indústria tradicional? É aquela que produz gêneros básicos, né? Não exige tanta tecnologia. São as indústrias de transformação de alimentos, onde ensaca-se esse alimento, beneficia esse alimento, ou uma indústria de calçados, ou uma indústria de gêneros de primeira necessidade, alimentos, roupas. Então, essas indústrias são chamadas de indústrias tradicionais. E são essas que se concentraram no Brasil na década de 30, década de 40, até a década de 60, quando começa intensamente essa indústria. Então, nós temos uma indústria tradicional, aonde produz-se gênero somente de transformação ali de primeira necessidade, onde não há tanta necessidade de investimento tecnológico, quanto que os países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha e os outros, estão lá na frente no seu processo de industrialização e nós ainda estamos aqui na rabeira, bem na lanterninha, lá atrás.
Então, essas características é que nos dão, então, essa visão de ser, então, uma nação basicamente de indústrias tradicionais. Então, eu vou colocar aqui para vocês umas imagens para a gente poder discutir, tá? Para vocês poderem relembrar. Então, tá aqui, o nosso parque industrial. O nosso parque industrial, ele é basicamente, isso é hoje, tá? Hoje a gente tem uma indústria mais moderna, mais tecnológica, nós já estamos no século XXI. Mas inicialmente não foi assim. A nossa industrialização era aquela de substituição de importações. O que seria essa substituição de importações? Ao invés de comprar o produto lá de fora, as indústrias começaram a vir aqui para o Brasil. Então começou a surgir um processo chamado de concentração. A gente não estava mais comprando as coisas de fora, a gente estava trazendo as indústrias de fora, abrindo as portas para que as multinacionais chegassem aqui no Brasil e começassem a instalar as suas máquinas, as suas indústrias, né, o seu trabalho. Concentrou principalmente, olha o tamanho da bola aqui de São Paulo, né, verde, bem grande. Então concentrou-se primeiro então em São Paulo, depois em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e foi dividindo para outros estados menores que Paraná, Santa Catarina, mas intensamente o Parque Industrial Brasileiro concentrou-se primeiro em São Paulo, já no início do século XX, e depois Minas e Rio de Janeiro, que é a região sudeste. Então, é chamados de economias de aglomeração, porque as indústrias, olha aqui, a gente pode observar que 70% delas estão aqui e outras menores distribuídas aí pelos outros estados. Então, é uma economia de aglomeração. Eles perceberam que aqui na região sudeste, São Paulo, Minas, Rio, tinha uma população maior, uma mão de obra, então, mais abundante, um mercado consumidor maior. Então, concentrou-se as indústrias nessa região. Então, a região sudeste tinha elevada concentração populacional, ampla mão de obra, mercado consumidor elevado. 3 características que iam favorecer, então, essas indústrias se concentrarem aqui nessa região. Mas, com o passar do tempo, observou-se que essas indústrias estavam se tornando desnecessárias. Ou seja, o Brasil precisava entrar num ritmo de industrialização mais moderna, né? A década de 60, 70, 80, nos anos 90, entrar nesse período de revolução técnico-científico, como é chamada essa quarta fase, e isso tem vídeos de aulas que eu passei para vocês. Então, a quarta fase é aquela fase onde entra no processo de intensa automatização, ou seja, muita tecnologia, né, a biotecnologia, os braços mecânicos que está na capa aqui desse vídeo. Então, esse processo começou a chegar no Brasil, mas como estava a indústria toda concentrada no Sudeste, em São Paulo, em Minas, no Rio, eles tiveram então que iniciar um processo chamado de desconcentração, ou seja, tirar as indústrias que estavam em excesso lá na região de São Paulo, que é esse mapinha aqui, lembra, olha, concentrou-se muita indústria, indústria tradicional, roupas, tecidos, alimentos, automóveis. Agora precisava chegar anos 80, anos 90, indústrias modernas e tecnológicas, não ia caber aqui. Não é que não ia caber no espaço físico, não era local para construir, tinha. Mas eles precisavam agora iniciar um processo de desconcentrar, que é tirar as indústrias supérfluas para eles, né, de alimentos, roupas, automóveis, distribuir em outros estados do Brasil, para que o estado de São Paulo, principalmente, e Minas, onde a população é maior e o consumo é maior, recebesse essas indústrias modernas. Então, qual é o conceito para desconcentrar? O que é que ela vai gerar? Uma maior democratização do espaço, ou seja, distribui-se indústrias pelos estados brasileiros, olha aqui. Então, sai a indústria daqui de São Paulo, olha aqui a setinha, sai de São Paulo e vem para outros locais. Isso vai favorecer o desenvolvimento da indústria, distribuição dela, vai gerar empregos em outros estados brasileiros, pode levar indústrias para o Nordeste. Então, o que aconteceu? Isso gerou a chamada guerra fiscal ou guerra dos lugares. Por quê? Sai uma montadora de automóveis de São Paulo. Vamos encontrar um outro estado. Que estado seria esse? Vamos por lá em Goiás? Vamos negociar com o governo de Goiás? Mas o governo lá do Ceará também tem uma proposta. E foi chamado, então, isso de guerra fiscal. Os estados
começaram a oferecer para as indústrias que iriam sair da região sudeste, para as outras, começaram a oferecer vantagens, começaram a oferecer descontos, isenção de impostos. Ou seja, o que é isenção? Deixar de pagar os impostos. Olha, você pode colocar a sua indústria aqui, nós vamos deixar de cobrar impostos aí durante 10 anos, né? Por exemplo, é só um exemplo. Então eles começaram a oferecer isso foi chamado de guerra fiscal, porque eles começaram a oferecer vantagens para que a indústria se instalasse no seu estado e entrasse no processo de desconcentrar, tirar de São Paulo e de Minas e distribuir pelos outros estados. Isso foi chamado também de migração industrial, ou seja, migrar, sair de um lugar e ir para o outro. Então, isso foram vantagens que foram acontecendo. Por quê? Surgiram avanços tecnológicos, melhorou as estradas, porque teriam que melhorar as rodovias, as ferrovias, os aeroportos, para que as indústrias migrassem. Então, começa a produzir eletroeletrônicos lá em Manaus, na floresta amazônica. Precisava ter, então, uma rede rodoviária de estradas bem construídas para os produtos saírem de lá e vir para os outros estados, vir para os portos aqui no litoral, para poder mandar para a Europa, para os Estados Unidos, para os outros locais. Então, a desconcentração é uma vantagem. A desconcentração vai gerar a oportunidade dos outros estados receberem indústrias, vai gerar a oportunidade dos outros estados terem empregos para a sua população, melhora a própria infraestrutura, né? Melhora as rodovias, as ferrovias. Então, desconcentração traz muitas vantagens para uma região. E tem também um outro probleminha que eu mostrei para vocês, infelizmente. Quando a gente começa a pensar na desconcentração, a gente começa a pensar então no consumo. Consumo. Consumo é necessário. A indústria precisa mandar para o mercado, para as lojas, para o supermercado, para o comércio, produtos para a gente consumir. Isso é normal, é consumo. Agora, a sociedade começa a perder a noção deste consumo e isso afeta o meio ambiente. A gente sabe que essas setinhas aqui são as setinhas que indicam o quê? Conscientização ambiental. Olha, então a gente vê então que a partir dos anos 50, lembra quando eu falei que a indústria começa a chegar no Brasil nessa data, nos anos 50, 60, o que vai acontecer? Começa também a se discutir a questão do consumo, o consumo exagerado, o consumo de forma inconsciente, aí isso vira consumismo. A pessoa começa a comprar exageradamente para mostrar que tem poder econômico, as pessoas começam a descartar o lixo de forma inconsciente, aí começa a surgir os problemas ambientais da sociedade de consumo. Então, começa a consumir para mostrar, né? Aí gera desperdício, os recursos ambientais começam a se esgotar. Então, o que eu queria que vocês observassem lá nos capítulos que estão para serem estudados é exatamente isso. Os lados benéficos e maléficos, o lado bom e o lado ruim do consumo consumo consciente ou do consumismo, que são os problemas ambientais, ok? Então é isso daí. Vocês vão pegar o Expedição 3, os capítulos 9 e 10, e vão estudar essas características, revejam esses vídeos e os vídeos das outras aulas, façam os seus resumos que vocês vão se dar muito bem na prova, beleza? Um abraço, até qualquer hora, boa sorte na prova, tudo de bom, pessoal.